Inspirado pelos escritos de Nicolau Copérnico, ele logo voltou a atenção para os astros e fez uma descoberta que desafiava um dos principais dogmas da Igreja. Ele tem o mérito de ter sido o primeiro pensador a começar a olhar para o universo e sugerir a ideia de que o Sol não se move ao redor da Terra, e sim que a Terra gira em torno do Sol. E isso era anátema, uma completa heresia para a Igreja. Mas a ideia de que a Terra girava em torno do Sol já existia há pelo menos um século antes de Copérnico. O próprio Copérnico era um clérigo polonês que dedicou seu livro ao Papa. Então a Igreja não estava totalmente contra a ideia. O problema da Igreja com Galileu era que ele usou uma nova tecnologia, uma autoridade rival para explicar o universo. Galileu parou de usar apenas a religião, e a Igreja Católica não gostou nada disso. Galileu desafiou a crença de que o mundo foi criado por Deus de um modo ordenado e hierárquico e de que a Terra era o centro e o homem era o centro da Terra. Isso fazia sentido para uma pessoa medieval. As pessoas acham que conhecem Galileu. Todos temos um entendimento escolar de quem foi esse homem, mas não sabemos por que é importante. É a ciência versus a religião. Esse é o fundamento e o tema recorrente em todo o filme Anjos e Demônios. Chamam de desforra, acham que é justificada. Devido aos ataques da Igreja contra cientistas no passado, e é verdade. Desde o tempo de Galileu, a Igreja tentou deter a marcha inexorável do progresso. E às vezes utilizando meios equivocados. No século XVII, quem pensava fora das normas aceitas podia ser chamado pela Inquisição. A pessoa tinha a chance de abjurar. Mas se não desistisse de suas opiniões, a punição podia ser muito severa, seja a prisão ou, na pior das hipóteses, a morte na fogueira no Campo dei Fiori. Mas Galileu estava convencido de que sua teoria estava em consonância com a religião, que pessoas razoáveis concordariam com ele. Mas era aí que estava enganado. Em 1623, a Igreja elegeu um novo Papa, Urbano VIII, que antes fora amigo e apoiador de Galileu. Encorajado por esse fato, o cientista começou uma pesquisa que levou à publicação de sua obra mais famosa, Diálogo sobre os dois maiores sistemas do mundo. Por ordem de Urbano VIII, a Inquisição o prendeu. E era impossível o acusado discutir com a Inquisição e convencer os juízes de que estava certo. Basicamente, a Inquisição já decidira que ele era culpado. E após 4 audiências, Galileu recebeu a oportunidade de abjurar e ele o fez. Renunciou sua visão em relação ao sistema de Copérnico e renegou publicamente algo que vinha falando havia 3 décadas. Galileu passou o resto da vida praticamente em prisão domiciliar, tentando conciliar a ciência, sua visão do mundo e a visão do mundo que a Igreja lhe impunha. Ele ficou em prisão domiciliar, primeiro na Vila Médici, em Roma, e depois em Arcetri, onde pôde continuar o seu trabalho intelectual, sua correspondência e publicações. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda era um tipo de figura pública, e as pessoas faziam verdadeiras peregrinações para visitá-lo. Então, Galileu, depois do julgamento, não defendia mais essas visões publicamente, mas a portas fechadas falava de suas ideias mais livremente. Galileu morreu ainda em prisão domiciliar, em 8 de janeiro de 1642, aos 77 anos de idade. Mas quando o duque da Toscana, Ferdinando II, quis erguer um monumento sobre o túmulo do grande cientista, foi duramente repreendido pelo Papa Urbano VIII. Ainda considerado um herege, Galileu teve direito a apenas um enterro modesto sob a torre da Basílica de Santa Croce, e seus livros continuaram banidos durante quase um século. A morte de Galileu o tornou um mártir do pensamento científico.
A luta travada por Galileu desempenha um papel fundamental no filme, um papel realmente crucial. E tudo começou com algo que sabemos que de fato aconteceu. A opressão da igreja em relação aos que enxergavam além dos dogmas da época. Mas, como sugere Anjos e Demônios, Galileu teria realmente inspirado uma série de cultos mortais cujos membros não se detêm diante de nada para vingá-lo? Radicais que acreditam que a ciência é o único Deus verdadeiro? É um ambigrama com a mesma imagem para frente e para trás. É um símbolo clássico, como o Yin e o Yang. Mas isto é uma palavra. Este símbolo ambigramático dos Illuminati tem sido considerado um mito há 400 anos. Em Anjos e Demônios, indícios sugerem que o ataque contra a Igreja Católica foi perpetrado por uma antiga sociedade secreta, chamada Illuminati, cuja meta é a destruição total da Igreja. Mas esse grupo realmente existiu? E caso tenha existido, de fato permaneceu oculto por mais de 400 anos? A própria palavra Illuminati significa iluminado, esclarecido. Os Illuminati faziam parte de vários tipos de sociedades secretas que eram quase cultos. Nas religiões pagãs, o culto a Dionísio, por exemplo, era um tipo secreto de culto. Era preciso ser iniciado nos mistérios. Até mesmo no cristianismo, temos os gnósticos, parecidos com os Illuminati. O termo significa que podiam conhecer a verdade do universo ao se iluminarem. Então, os Illuminati de Anjos e Demônios, de Dan Brown, na verdade seriam aqueles que são iluminados com o conhecimento, que conhecem os segredos do universo. Segundo o best-seller de Dan Brown, o modo com que a Igreja tratou e oprimiu Galileu foi a principal motivação que levou muitos cientistas, intelectuais e filósofos a formarem o Illuminati. O livro até sugere que o próprio Galileu foi um dos fundadores. Havia pessoas com ideias progressistas, heterodoxas, e quem tinha ideias progressistas podia sustentá-las, podia falar com pessoas igualmente abertas. E foi o que o Galileu fez. Ele pertencia a um grupo muito conhecido de cientistas, a Academia de Lintel. Também pertenceria a um grupo clandestino sem uma identidade? Desde o início da Idade Média, cultos e sociedades secretas teriam sido fundados com o fim de promover a ciência e a razão. Os que ainda ousavam desafiar a igreja eram obrigados a se reunir em segredo, em locais mais seguros, onde podiam discutir ideias radicais e às vezes revolucionárias. Dentre essas sociedades, uma das mais poderosas era a Ordem Rosa Cruz. Eles queriam reformas na sociedade. Queriam avanços no aprendizado, particularmente nas áreas do saber que a igreja reprovava, como experimentos científicos e debates abertos. Eles eram a favor da democracia. E estamos falando de grandes nomes. Estamos falando de Sir Isaac Newton, de Leonardo da Vinci, de Copérnico. Todos tiveram ligação com uma forma ou outra de rosacrucianismo. Um elemento muito importante da Ordem Rosa Cruz é uma filosofia espiritual, o hermetismo, atribuída a um sábio egípcio chamado Hermes Trismegistus. O hermetismo dizia que os seres humanos eram essencialmente divinos e que não havia limites para o que cada indivíduo podia fazer. E isso era totalmente o contrário do que a Igreja dizia em relação à humanidade. Em 1737, quase um século após sua morte, a Igreja Católica deu permissão para que os restos de Galileu fossem enterrados em outro lugar. Mas quando o corpo estava sendo levado para uma cripta permanente na Basílica de Santa Croce, um cientista chamado Anton Gori removeu secretamente o dedo médio da mão direita de Galileu. A macabra relíquia inspirou futuros cientistas e pensadores independentes. E ainda pode ser vista hoje no Instituto e Museu de História da Ciência em Florença, Itália. Um ambigrama, supostamente a criação de algum artista do século XVI como tributo ao gosto de Galileu pela simetria. Só será revelado quando os Illuminati acumularem poder suficiente para reemergir e conquistar a meta final.
em Anjos e Demônios, é dos Illuminati que estamos falando. E a conjectura tem um papel importante quando se trata dos Illuminati. Isso também nos estimula a entender a história conhecida ao redor da suposta conspiração. Quem são os Illuminati? Existem evidências concretas de que esse grupo realmente existiu? A Ordem Illuminati foi fundada em 1776 por Adam Weishaupt, professor de Direito Natural e Canônico numa universidade da Bavária. No começo, ele a chamou de Ordem Perfectibilis. A meta era aperfeiçoar as pessoas por dentro para que pudessem influenciar o mundo externo e o aperfeiçoar. Essa era a sua intenção. Não era exatamente um grupo religioso, era uma sociedade secreta, mas tinha motivações políticas. Weishaupt era um militante do ateísmo, também muito influenciado pelas ideias iluministas sobre política. Ele era contra a monarquia e creio que até mesmo anarquista. Não parecia acreditar em governo nenhum e era contra a igreja. Weishaupt queria derrubar as figuras de autoridade, quer fossem políticas ou religiosas, para reformar a sociedade de modo com que todos fossem iguais. Eram ideias revolucionárias na época e ainda são hoje. Os Illuminati na Bavária surgiram devido ao horror inspirado pela repressão da Igreja Católica, que era extrema. Eles não podiam pensar por si próprios. Não podiam se reunir e debater as questões. Se eles ousassem manifestar suas dúvidas sobre o direito da Igreja de mandar nas pessoas, a vida seria muito curta e desagradável. A luta entre a Ordem Illuminati e a Igreja Católica é precisamente o que Dan Brown apresenta em Anjos e Demônios. Os Illuminati tinham uma plataforma anticatólica. Uma das metas da organização era derrubar o poder da Igreja Católica e dos jesuítas, em especial na Bavária. Quando Weishaupt convenceu um importante diplomata, o barão Adolf Franz Friedrich Koenig, a integrar a organização em 1780, o número de membros subiu de poucas centenas para quase 2.000. Era óbvio que a reforma desses governos havia se tornado cada vez mais difícil, se não impossível. E então, quando os Illuminati surgiram na Alemanha, as autoridades os perseguiram com grande tenacidade. Prenderam todos que conseguiram localizar e acharam que era uma conspiração de proporções internacionais. Quando as alegações e rumores sobre as atividades do grupo aumentaram, o governo da Bavária ordenou que as casas dos membros suspeitos fossem revistadas. A operação obteve inúmeros documentos secretos do grupo, inclusive seus estatutos, uma lista parcial de seus membros, tabelas com seus símbolos secretos e várias insígnias e até detalhes sobre a cerimônia de iniciação do grupo. A reação do governo foi rápida e brutal. A organização foi proibida. Muitos membros foram perseguidos e presos. O próprio Weishaupt precisou se exilar, pois mais cedo ou mais tarde as autoridades o notariam. Mas a ordem logo foi suprimida. Em 1784, o Duque da Bavária, com o forte apoio da Igreja, promulgou um decreto pedindo a execução de quem recrutasse membros para os Illuminati. Os que se deixaram recrutar tinham todos os seus bens confiscados e eram condenados ao exílio perpétuo. Os Illuminati foram suprimidos pelos governantes da Bavária.